Convido os irmãos que aqui estão, outros que nos acompanham em casa, a que abram a palavra no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler versículos 19 ao 27. Repetindo, Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Façamos a leitura, queridos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para a salvação da vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Conserve, irmãos, a Bíblia aberta neste texto, vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, porque juntos mais uma vez estamos reunidos neste bendito lugar. Te damos graças porque o Senhor está aqui, o Senhor está conosco, o Senhor está em nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Obrigado porque mais uma vez nós nos aproximamos da Tua palavra para buscar nela o alimento para as nossas vidas, Senhor. Tu sabes o quanto estamos carentes de ser alimentados pelo Senhor nesta noite. Pedimos, portanto, que esta palavra venha ao encontro e de encontro às nossas necessidades. Pedimos que esta palavra, ó Deus, venha consolar, confortar e também desafiar a todos nós nesta noite. Senhor, que esta palavra bendita prospere no propósito para o qual o Senhor a designou. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu quero destacar deste texto que nós lemos apenas um versículo, o versículo 22. Nós retomaremos esse texto para outros estudos posteriormente. Nesta noite, apenas o versículo 22, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o tema desta noite, eu costumo dizer, anotem aí, os que estão aqui, os que estão lá em casa, o tema da nossa noite é o desafio de praticar a palavra de Deus. Convido você para estudar comigo este tema à luz deste texto e sob a iluminação do Espírito Santo. O desafio de praticar a palavra de Deus. Queridos, há um famoso poeta português. O seu nome é Manuel Maria Barbosa do Bocage, mais conhecido como Bocage. Ele faleceu muito cedo, faleceu aos 50 anos, e faleceu em consequência de uma vida desregrada e de uma vida de excessos. Um dos seus poemas se constitui numa oração, num pedido a Deus, para que Deus o iluminasse na última hora da sua vida. Eu convido os irmãos para ouvirem a leitura deste poema. Embora seja uma linguagem clássica, erudita,
da poesia portuguesa, nós com certeza captaremos o sentimento deste poeta. Diz assim o poeta: meu ser evaporei na lida insana, do tropel das paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria, ah, mísero eu sonhava, em mim quase imortal a essência humana, de que inúmeros sóis a mente ufana. Existência falaz não me dourava, mas eis sucumbe natureza escrava ao mal, que a vida em sua origem dana, prazeres sócios meus tiranos. Esta alma que sedenta e em si não coube, no abismo que sumiu dos seus desenganos. E vem a parte então que eu quero chamar a atenção dos irmãos, uma das partes mais sensíveis do seu poema. Diz ele: Deus, ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganhe no momento o que perderam anos, e saiba morrer aquele que viver não soube. Vou repetir: quando a morte a luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos, e saiba morrer aquele que viver não soube. Queridos, é uma oração sincera, é uma oração profunda, é uma oração de alguém arrependido, talvez pelos seus excessos, talvez pelos seus desregramentos, mas é uma oração triste também, porque na última hora da sua vida ele pede a luz divina, e ele pede para saber morrer, porque viver ele não soube. Mas há algo que eu e vocês podemos pedir a Deus, em contraposição a essa oração de Bocage: que Deus nos ensine a viver. Que Deus nos ensine a viver. Meus queridos, e Deus está disposto a nos ensinar a viver. E com certeza a nossa vida em toda a sua abundância, em toda a sua plenitude, está relacionada com este tema que nós escolhemos nesta noite: o desafio de praticar a palavra de Deus. Mas para que eu e vocês consigamos atender e cumprir esse desafio, de praticar a palavra de Deus, é necessário, meus queridos, que nós sigamos alguns passos. É necessário que nós, meus queridos, tomemos algumas providências. E eu quero destacar 3 delas nesta noite. A primeira, anote aí, os que estão em casa, no seu caderno, no bloco de notas, os irmãos anotem se quiser, nos seus celulares. Primeiro ponto: reconhecer na palavra de Deus a autoridade para a minha vida. Reconhecer na palavra de Deus a autoridade para a minha vida. Alguém já afirmou que a vida não permite ensaios. E é acertada essa afirmação. Cada dia é um espetáculo vivido. E as cenas do meu dia de hoje não se repetirão no dia de amanhã. Não se darão da mesma forma. Nem sempre nós, meus queridos, nos damos conta de que, de fato, a vida é assim. A forma como nós pensamos, a forma como nós falamos, as escolhas que nós fazemos, elas se renovam a cada dia, mas elas são totalmente diferentes. E esse tempo que flui tão rapidamente, esse tempo que escoa pelo vão dos nossos dedos, meus queridos, é a história de como nós estamos edificando as nossas vidas, de como nós estamos construindo a nossa identidade cristã. Eu quero dizer algo muito especial: o pontapé para que você construa a sua identidade cristã foi dada por Deus através de Cristo, quando Ele veio ao seu encontro e te salvou. A Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. É assim que nós começamos, queridos, nossa vida cristã, que começa a ser construída e edificada a nossa identidade cristã. Deus também atua poderosamente em nós, através do Espírito Santo,
fazendo com que nós sintamos desejo, fazendo com que nós tenhamos vontade, meus queridos, de viver a palavra de Deus em nossa existência. Mas também a palavra de Deus desafia a mim e a você, a que sejamos praticantes da palavra de Deus. É isso que o texto que nós lemos afirma. Devemos ser praticantes da palavra de Deus. Alguém pode perguntar, pastor, mas não é óbvio que nós cristãos devemos ser praticantes da palavra de Deus? Com certeza. Certamente é óbvio que eu e vocês devemos ser praticantes da palavra de Deus. Mas também é verdade que nem sempre nós vivemos com comprometimento e com intensidade esta realidade. E se nós observarmos, meus queridos, a palavra de Deus, vamos perceber que há algumas exortações muito sérias. Exortações estas que nos convidam a pensar em pessoas que não desenvolveram como deveriam a sua vida cristã, não edificaram como deveriam a sua identidade cristã, não viveram como deveriam a palavra de Deus. Quero convidar você a pensar em duas realidades. O autor dos Hebreus, aos leitores da sua carta, ele os censura com duras palavras. Por quê? Porque decorrido o tempo da conversão daqueles queridos, daqueles irmãos, eles não haviam amadurecido, eles não haviam crescido espiritualmente. E o autor de Hebreus diz: vocês já deveriam ser mestres e já poderiam ensinar a outras pessoas, mas é preciso que alguém ainda os ensine os rudimentos da fé. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse que eles ainda eram meninos na fé, que ele não podia falar àqueles crentes como pessoas maduras. E além disto, não é sem razão que Tiago nos exorta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Apesar de Deus em Cristo ter dado o pontapé inicial na nossa vida cristã, fazendo-nos novas criaturas, apesar do Espírito Santo agir em nós poderosamente, dando-nos desejos e aspirações espirituais, eu e vocês podemos negligenciar a prática das Sagradas Escrituras. Eu e vocês podemos nos tornar meros ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Era este o caso dos crentes a quem foi endereçada a carta aos Hebreus, era este o caso da igreja de Corinto. E esse pode ser o meu caso, o seu caso. Meus queridos, como nós temos sido praticantes da palavra de Deus? Ou melhor dizendo, como é que eu e vocês podemos então nos tornar praticantes da palavra de Deus? E o nosso primeiro item nesta noite, o nosso primeiro ponto nesta noite, chama a nossa atenção para isto: reconhecer na palavra de Deus a autoridade para a nossa vida. O que eu devo pensar, o que eu devo falar, a forma como eu devo agir deve e tem que estar regulada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a autoridade para estas áreas na minha vida. É a palavra de Deus o parâmetro para o que eu penso, para o que eu falo e para o que eu faço. Para que nós não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, precisamos reconhecer que ela tem e que ela deve ser a maior autoridade na nossa vida. Das multidões de conselhos que nós estamos ouvindo atualmente, da multidão de caminhos apresentados pelos mais diversos conselheiros, nós precisamos considerar que só tem importância, valor, aqueles que estão respaldados na palavra de Deus. Ou a palavra não é, na minha vida, na sua vida, a única regra de fé e prática. Guarde no seu coração, para que vocês vivamos bem, e não tenhamos que, como Bocage, lamentar e pedir a Deus iluminação na hora da nossa morte. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a autoridade da palavra de Deus na nossa vida e nos dobrarmos a esta autoridade. Quais as lições desse primeiro ponto? Anotem aí, queridos. Primeiro, observar
como temos edificado a nossa vida espiritual? Eu e vocês devemos observar como temos edificado a nossa vida espiritual. Ela está baseada em nossos achismos? Ela está baseada em nossas opiniões? Ou ela está baseada na palavra de Deus? Segunda lição: eu e você somos desafiados a ler, a conhecer, a estudar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida, permitindo que ela, se necessário, nos confronte, nos repreenda, nos discipline. Eu e vocês, queridos, devemos ler, estudar e aplicar esta palavra em todas as dimensões, em todos os pilares da nossa vida. E se essa palavra vier de encontro às nossas necessidades, que ela quebre as nossas resistências, que ela derrube todas as barreiras, que ela nos repreenda, que ela nos corrija, que ela nos discipline, porque só assim não seremos meramente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Uma terceira lição: eu e vocês precisamos pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, que ajude a fazer uma autoanálise, um autoexame, a discernir os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas, até mesmo aquelas que nos são ocultas, porque só assim seremos praticantes da palavra de Deus e não meramente ouvintes. Segundo ponto no nosso estudo nesta noite, eu gosto de ser bem didático. Primeiro ponto: reconhecer na palavra de Deus a autoridade para toda a nossa vida. Segundo ponto, anote aí: observar as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas pela palavra de Deus. Lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz algo muito sério à igreja de Corinto. E nós precisamos considerar a seriedade desse versículo também para as nossas vidas. O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz o seguinte: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Simples isto, né? Mas considere a profundidade deste desafio. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Essa declaração está inserida num contexto em que o apóstolo mostra a necessidade de nós examinarmos a nós mesmos antes de participarmos da ceia do Senhor ou da Eucaristia. Para que nós não participemos indignamente do corpo de Cristo, nós devemos considerar a nossa vida e julgarmos a nós mesmos. Eis aqui um desafio tremendo: fazer uma autoanálise, fazer um autoexame e julgarmos-nos a nós mesmos. E este é o segundo passo: observar as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas pela palavra de Deus. Eu gostaria de perguntar, queridos, quando nós temos lido a palavra, nós temos lido a palavra com esta intenção? Lido a palavra e pedido ao Espírito Santo que mostre quais as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas? Quando, queridos, nós ouvimos a palavra de Deus que está sendo pregada, quando nós lemos a palavra de Deus em nossas devocionais, temos esta preocupação: Senhor, faça com que a Tua palavra me transforme através dessa leitura, faça com que a Tua palavra me transforme através desta mensagem, faça, Senhor, que ao ler este texto, ao ouvir essa mensagem, eu saia diferente de quando aqui cheguei, ou de quando comecei a ler. Tem sido essa a nossa preocupação, queridos? Ao ler a palavra, temos pedido a Deus que, através dela, traga luz àquilo que está errado e que precisa ser corrigido, àquilo que precisa ser transformado. Temos lido a palavra de Deus e pedido que esta palavra mostre os pilares da nossa vida, quais deles precisam ser trabalhados para que sejamos não meramente ouvintes, mas praticantes da palavra. Eu li recentemente um comentário sobre a palavra de Deus que dizia o seguinte: o diabo tentou destruir a Bíblia, provocando em determinados momentos históricos a queima das Escrituras. As Escrituras foram queimadas em praças públicas, inclusive no Brasil. Mas isso não deu certo, porque as pessoas continuaram amando as Escrituras e desejando conhecer as Escrituras.
Então, o diabo procurou incutir na cabeça das pessoas que a Bíblia era fruto de uma cultura, de uma época, de um contexto que tinha importância para aquela cultura, época e contexto, e não tinha importância para todas as épocas e todos os contextos. Mas isso também não deu certo, porque as pessoas continuaram examinando as Escrituras. Então, o diabo procurou convencer de que a Bíblia, sim, é a palavra de Deus, mas que nós não precisamos dar importância a esta palavra, que ela não tem tanta importância para as nossas vidas. E, infelizmente, esta é uma forma que ele tem usado para levar muitos, apesar do conhecimento que tem da Bíblia, a não viver aquilo que a Bíblia ensina, a serem meros ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Queridos, prestem muita atenção nisso. Um dos mais graves perigos que temos é nos acomodarmos com a Bíblia, é nos acomodarmos com as Escrituras, e nós não nos sentirmos mais desafiados quando lemos ou quando ouvimos a palavra de Deus. Este é um dos maiores riscos que nós, como cristãos, enfrentamos. Deixar que ela assuma um lugar comum na nossa vida, não o lugar de excelência que ela deve ter. Quais as lições deste segundo ponto? Observar as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas pela palavra de Deus. Anotem aí, queridos. Primeiro, a partir dessa semana, criar um método de leitura e meditação na palavra de Deus. Ou começando lá no Gênesis, ou começando no Evangelho de Mateus, ou começando no Evangelho de João, mas a partir desta semana, criar um método de leitura e ler todos os dias a palavra de Deus. Não podemos, como cristãos, nos acomodar a uma vida de desconhecimento da palavra, de não leitura da palavra. Ora, se ela é a única regra da fé, de fé e prática, e se tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, nós precisamos fazer desse livro nosso livro de cabeceira e fazer da sua leitura algo imprescindível, indispensável todos os dias da nossa vida. Segunda lição: peça ao Espírito Santo, com sinceridade, que Ele mostre quais as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Quais as áreas da sua vida que precisam ser transformadas pela palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que você veja em que você precisa mudar. Terceira lição: anote aquilo que você acha que precisa ser mudado, anote aquilo que o Espírito Santo, através da palavra, te mostrar que precisa ser transformado. Anote e assuma o compromisso, e se discipline para que esta mudança aconteça, porque eu e você só seremos praticantes da palavra de Deus e não meramente ouvintes, se nós observarmos as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas pela palavra de Deus. Terceiro e último item: aplicar a palavra de Deus às áreas que precisam de mudanças e estabelecer metas. Eu ouvi não muito tempo atrás um questionamento bastante interessante. Uma pessoa evangélica, ao observar o trabalho dos coaches, afirmou o seguinte: porque muitos evangélicos que passam anos nos bancos da igreja e que ouvem domingo após domingo a mensagem pregada, não mudam as suas vidas, e quando vão a um coach, têm suas vidas transformadas ao serem aconselhados por eles, sendo que eles dizem muitas vezes as mesmas coisas que os pastores dizem. Eu fiquei refletindo sobre essa pergunta, e eu creio que a resposta está em 3 afirmações. Primeira delas: quem vai à procura de um coach está desejoso de transformação em sua vida. Ele vai buscar porque deseja mudança, deseja transformação. Segundo, quem vai a um coach está disposto a pagar o preço para ter sua vida transformada. Ele sabe que será necessário disciplina, desejo, dedicação e disciplina, mas está disposto a pagar o preço. Em terceiro lugar, quem vai a um coach e através dos seus métodos e ferramentas é confrontado com as áreas da sua vida que precisam ser mudadas, ele se compromete
em estabelecer metas, em cumprir essas metas e efetivamente mudar. É por isso que funciona. Agora eu pergunto, meus queridos, por que para nós cristãos, nós evangélicos, tem que ser diferente? Por que este mesmo processo de mudança e de transformação não pode acontecer na minha vida e na sua vida? Meus queridos, porque ao ouvir a palavra de Deus, muitas vezes a espiritualizamos dizendo: se o Espírito Santo tocar na minha vida, então eu vou mudar. Ora, se Deus preparar, eu já ouvi isso, eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Olha, eu vou orar, e se Deus me mostrar que eu devo mudar, eu vou mudar. Meus queridos, embora estas afirmações pareçam piedosas, elas em nada são piedosas. E há outros nomes para estas afirmações. E Tiago nos dá um desses nomes: autossabotagem. Essas pessoas estão enganando-se a si mesmas. Procrastinação. Essas pessoas estão adiando decisões que precisam ser tomadas. Mas querem uma palavra ainda mais séria que está na Bíblia? Rebeldia. Estas pessoas, apesar de saberem o que devem fazer à luz da palavra de Deus e à luz da ação do Espírito Santo, estão rebeldes e resistentes e não tomam uma decisão de mudança. E se isso não acontecer, seremos meros ouvintes da palavra e jamais seremos praticantes. Meus queridos, eu creio, e esta é uma das maiores e mais belas promessas da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus que está no meu coração e no seu coração nos conduz a toda a verdade. É Ele que nos convence desta necessidade de transformação. Mas eu creio também que nós cristãos, com todo o discernimento espiritual que temos, com todo o bom senso que temos, com toda a iluminação do Espírito Santo que temos, nós não precisamos de um toque especial para agir em determinadas áreas da nossa vida. Se a Bíblia fala perdoe, temos que tomar a decisão de perdoar, sem esperar que algo sobrenatural aconteça e nos convença a perdoar. Se a Bíblia diz que nós devemos reatar os nossos relacionamentos quebrados, nós devemos sair em busca dos nossos irmãos que estão magoados, ofendidos conosco, e reatar esses relacionamentos, sem esperar que algo de extraordinário aconteça. Queridos, se a Bíblia recomenda que nós devemos orar, não precisamos esperar sentir o desejo, precisamos dos joelhos, separar um tempo e falar com Deus, tendo disciplina suficiente para fazer isso, e disto um costume na nossa vida. Se a Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras, nós devemos examinar as Escrituras e ter um programa de leitura da Bíblia, e ler a Bíblia todos os dias, e ler a Bíblia com disciplina e dedicação, com desejo. Se a Bíblia, meus queridos, diz que nós devemos ser mansos, então nós devemos evitar contendas. Se a Bíblia diz que nós devemos ser tolerantes, e o texto aqui em Tiago vai falar isto, nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Se a Bíblia recomenda que desenvolvamos nossos talentos e dons e sirvamos a Igreja de Cristo, nós precisamos servir a Igreja de Cristo e escolher em que área ser mais úteis, sem ficarmos adiando as nossas decisões ou dando desculpas para não fazê-lo. Se a Bíblia recomenda que nós façamos o nosso trabalho lá fora, secularmente, na igreja, com dedicação, com zelo, nós não podemos ser indisciplinados, relaxados naquilo que fazemos para o Senhor. Meus queridos, é isto que a Bíblia ensina a ser o praticar da palavra de Deus. Que lições esse terceiro ponto nos ensina? Eu quero, além de trazer lições, eu quero desafiar os irmãos a algumas tarefas. Primeira,
Anote numa folha quais os pilares da sua vida precisam de transformação, de mudança. Sua vida conjugal precisa? Seu relacionamento com os filhos precisa? Seu relacionamento com a família precisa? Seu relacionamento com amigos precisa? Seu relacionamento com Deus espiritualmente precisa? Sua vida financeira precisa? Sua vida intelectual precisa? Anote as coisas que precisam ser transformadas. Faça um diagnóstico, peça ao Espírito Santo que te ilumine para que você veja claramente quais áreas que precisam ser mudadas, mas sobretudo, assuma o compromisso de praticar a palavra de Deus em cada um destes pilares. Assuma o compromisso de praticar a palavra de Deus em cada um destes pilares. Segunda lição. Estabeleça metas, mas peça para alguém ser o seu mentor espiritual. Alguém que avalie o quanto você está se dedicando, o quanto você está se disciplinando e quanto você está comprometido com a mudança. Os irmãos sabem que eu estou fazendo um tratamento sério de saúde. E eu tenho uma mentora lá em casa, minha filha. Ela me vigia 24 horas por dia. Quer saber o que eu estou comendo, se eu comi, se eu não comi? Examina os potes de bolacha para ver se eu não peguei alguma bolacha lá à noite e não comi sem poder. Às vezes levanto às 3:30 da manhã para tomar uma água, e eu sou disciplinado, extremamente disciplinado. À custa de um grande susto, eu estou sendo disciplinado, grandemente disciplinado. Às vezes às 3:30, eu levanto lá para tomar uma água, e estou lá na cozinha tomando uma água, de repente um rosto desponta lá e dá uma olhadinha na cozinha, para ver o que eu estou fazendo. Minha mentora alimentar e de saúde, a Jéssica, tem me acompanhado e me mentoreado nesses dias. Queridos, é preciso que tenhamos mentores espirituais, com os quais possamos conversar, falar e perguntar: como você vê minha vida? Como você me avalia? Diga aquilo que eu preciso mudar, porque às vezes nós não conseguimos enxergar por nós mesmos. Terceiro desafio: julgue-se a si mesmo. Pois a Bíblia diz que bem-aventurado, que feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos capítulo 14, versículo 22. Concluindo, queridos, se a Bíblia, a palavra de Deus, permanecer na sua estante fechada, ela vai ajuntar pó, como qualquer outro livro. Mas se você abrir a palavra de Deus, e se você, meu querido, minha querida, se você, meu irmão, minha irmã, permitir que a palavra de Deus seja autoridade em sua vida, se você, meu querido, observar as áreas de sua vida que precisam ser mudadas da palavra de Deus, através da palavra de Deus, se você aplicar a palavra de Deus às áreas de sua vida e estabelecer metas de mudança, eu tenho certeza de que não só você será abençoado, não só você será feliz, não só viverá uma vida abundante que Deus tem preparado para você, mas você não será mero ouvinte da palavra, mas praticante dos seus ensinamentos. E vale a pena praticar a palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, querido irmão, irmã, aqui presente, meus queridos, que estão nos ouvindo e nos acompanhando nesta noite.